Boa noite a todos. Eu gostaria particularmente de agradecer a presença dos doutores João Berthier, procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho, a doutora Juliane Mombelli e a doutora Isabelle pela disponibilidade que se propuseram a nos atender nesse pedido para a gente estar aqui discutindo assuntos que são comuns, né? A gente sabe que a nossa instituição e a instituição dos senhores têm caminhos próprios, óbvio, mas nada impede que essa interseção ocorra e, principalmente, ela ocorre com a finalidade, né, precípua da gente poder estar oferecendo à sociedade o melhor do que a gente vislumbra como medidas pertinentes, né? E essa interlocução e essa interface entre Conselho Regional de Medicina e o Ministério Público do Trabalho tem se mostrado uma união bastante feliz, no sentido de nossas demandas poderem ter acolhida, a gente poder mostrar aos colegas profissionais que a gente tem essa preocupação da mesma forma que o Ministério Público do Trabalho também. Então, a gente fica muito satisfeito, reputa como de extrema importância esse caminho, né? É um caminho que a gente imagina perene, que siga com a gente aí na nossa trajetória. E, repetindo, a finalidade sempre é de proporcionar à sociedade os melhores resultados, né? Todos nós somos imbuídos de espírito público e, no espírito público, a gente sabe que a gente abre mão de defesas pessoais e de temas individuais para pensar nos temas coletivos, né? E por conta disso, a gente, então, agradece mais uma vez a oportunidade de podermos conversar aqui sobre temas da atualidade, que, infelizmente, né, tem nos dado trabalho, tem dado trabalho ao Conselho e também, evidentemente, tem dado trabalho ao Ministério Público, né? Para não ser redundante, eu pulei o trabalho no final aí. Então, a gente agradece imensamente. A gente coloca o Conselho também sempre à disposição, muitas demandas vindas dos senhores, a gente aqui acata e procura dar esse retorno de forma bem precisa, visando exatamente permitir que os senhores tenham também a melhor forma de desenvolver e desempenhar a função. Então, a gente começa essa atividade de forma bastante prazerosa. Eu queria passar a palavra para o doutor João e, evidentemente, que depois para as doutoras Juliana e Isabela. Bom, quero dar boa noite a todos, agradecer ao CREMERG pela iniciativa. Eu acho que instituições do Estado brasileiro têm sim que manter diálogo, é fundamental a interlocução, né? O que se torna mais importante, mais agudo ainda em meio a uma crise. Nós havíamos combinado de fazer uma apresentação inicial sobre o que é o Ministério Público do Trabalho. Seria isso, não é? Posso prosseguir nessa linha, né? Pois bem, primeira observação que eu faço aqui, né? Qual é o papel do Ministério Público? O papel dele é defender a sociedade, às vezes, quando necessário, contra o próprio Estado. O Estado é um potencial real nosso, né? É uma projeção do Estado que pode sim surgir contra o Estado se o Estado andar mal, qualquer projeção dele. E mais ainda, claro que o MP tem uma multiplicidade de atuações, mas a que mais interessa para a conversa de hoje é a nossa atuação investigatória, que pode redundar mais à frente em propositura de ações. Investigar são as técnicas de obtenção da informação indisponível. Você investiga o que não vão te entregar de bandeja. Então, nosso papel, basicamente, um dos principais é esse: investigar fatos que, se confirmados forem, são lesivos para interesses maiores da sociedade. E o MP do Trabalho vai cuidar disso na área das relações de trabalho, por óbvio. Observação que eu sempre faço, né? É muito comum para quem não é da área
confundir o Ministério Público do Trabalho com o antigo Ministério do Trabalho, nem existe mais, né? O Ministério do Trabalho era um órgão do Poder Executivo, foi extinto, e as funções dele espalhadas. Registro sindical, por exemplo, está no Ministério da Justiça. E a fiscalização do trabalho, o Ministério da Economia. Então não dá para confundir, para começar a conversa, procurador do trabalho, nós, com o auditor fiscal. O auditor fiscal tem um papel decisório administrativo. Ele aplica multas se há uma irregularidade trabalhista, interdita uma máquina, um estabelecimento. É aquele clássico poder de polícia que vocês do CREMERG também exercem na área de vocês. A nossa atividade é outra, né? O Ministério Público investiga para ver se há uma ilegalidade que ofende a sociedade e ou a gente, ao final, assina um termo de compromisso, quando a parte investigada aceita reparar o dano, mudar sua conduta, ou então levamos ao judiciário. Uma coisa é certa, uma das coisas muito importantes para se compreender sobre o Ministério Público é: o Ministério Público não decide sobre interesses que ele tutela. Nosso papel não é decisório, é promocional. A gente investiga processo, quem decide é o juiz, né? Se uma investigação nossa implica demonstração de ilícito e o investigado não concorda que está errado, levamos ao judiciário. Se ele concordar, ele ajusta a conduta dele. Agora, feita essa apresentação inicial, né, é muito importante perceber o seguinte: na área trabalhista e principalmente no campo da saúde, uma coisa nos preocupa muito, né, que é a maneira como ao longo das décadas o serviço público de saúde foi não estruturado. Né? Gente, uma das marcas óbvias de um serviço público é a sua necessidade de ser contínuo. Para você ser contínuo, tem que estar estruturado. A falta de estrutura impede qualquer continuidade, isso vale para qualquer área de atuação. E aí que está o problema, né? Eu estou procurador-chefe agora, mas por muito tempo eu atuei na área de irregularidades na administração pública. E, sem dúvida alguma, irregularidade na administração pública mais aparece na saúde, né? Olha, eu comecei a atuar quando o Gilson Cantarino era secretário estadual de saúde, então tem tempo, né? Vi Sérgio Cortes entrar, vi como acabou. Então notem, eu estou há muito tempo nessa história. E há um pecado cometido que se prolonga, que é o caminho da terceirização nesse assunto, né? Inclusive, né, no que a pandemia chega, nos faltou um corpo permanente fixo para dar conta disso. Por quê? Ao longo dos anos, Estado, município têm usado uma técnica equivocadérrima de compor seu quadro de pessoal, que é uma terceirização de mão de obra. No fundo, nem terceirização é. Terceirização é contratar empresa outra que com o pessoal dela te presta um serviço. O que mais acontece na saúde pública, atravessando décadas, é a intermediação de mão de obra. Quando eu comecei a atuar, eram cooperativas. O médico ou o enfermeiro se cooperava para trabalhar no hospital. Ora, gente, um cooperado de verdade é alguém que se associa com outros trabalhadores para otimizar seus resultados. É quando você se associa, porque, bom, vários médicos podem se associar para gerenciar uma clientela comum. Perfeito. Agora, não dá para uma cooperativa ter por papel fornecer mão de obra para ente público. E é o que se viu por muito tempo. Tanto é que em 2005 veio uma ação civil pública nossa, que era para obrigar o Estado a ter mão de obra concursada na saúde. Na época, a ação visava a obtenção de mão de obra por cooperativa. Mas já falávamos na época, não pode ser cooperativa, nem pode ser nenhuma outra forma. Não dá para ter uma entidade cujo papel é só fornecer mão de obra para a administração pública. Mas, enfim, essa ação não foi bem sucedida e a terceirização sobreviveu a ela. A terceirização de mão de obra. E chegamos ao momento das OS hoje, né? É muito curioso, né? As organizações sociais dizem que são prestadores de serviço. Bom, primeira colocação que eu faço para avançar nesse assunto. Se um prestador de serviço sai de cena, é para o serviço parar, não é? O que a gente mais vê na prática? Uma organização social sai, o serviço continua, e dali a uma quinzena, uma organização social, outra entra. Ora, como o serviço existiu sem o prestador de serviço? Como isso se passou? É porque não são
entidades que prestam serviços ao ver do Ministério Público. Elas fornecem mão de obra para a administração pública. E aí está o problema, porque quando a administração pública quer mão de obra, tem 3 maneiras. O concurso público, que é a regra geral, 37.2 da Constituição. A contratação temporária, que é o 37.9 com lei autorizando. E os cargos de comissão, que é uma situação excepcionalíssima. Pior é o seguinte, pessoal, e esse é o grande problema. Há um discurso que tenta justificar as organizações sociais, um discurso que eu não compro. Por quê? O discurso é: a sociedade tem que ajudar o Estado nessas funções de maior interesse, né? O tal do terceiro setor. Bom, pessoal, o que é uma organização não governamental de verdade? Uma entidade que, tem projetos próprios, não atua só quando financiada pelo Estado. Ao ter projetos próprios, tem uma base de financiamento diversificada, o que assegura sua independência. E essa entidade é uma aliada do Estado, mas é um aliado que cobra. Nós aqui, MP e CREMERGE, somos aliados. Pede igualdade, portanto, um vai cobrar do outro. Já que temos uma atuação conjunta em prol de concurso público, em prol de saúde, amanhã vai que eu, procurador-chefe, faça uma exigência a um médico do MP que é antiética. Vocês cobrarão de mim essa postura. Vai que vocês amanhã violam a lei trabalhista, cobraremos de vocês. Aliados se vêem em pé de igualdade. Então, uma organização não governamental de verdade tem projetos próprios, para ter vida própria. E tem uma base financiadora diversificada, que é o que assegura a sua independência. Aí sim, um contrato de gestão com uma OS assim, essa OS será uma OS que até vai criticar o Estado quando ele falhar, porque aliados têm cobrança recíproca. Não é o que se passa. O que essas organizações sociais têm de social se a receita toda é estatal? No fundo, o que existe é um artificialismo que dá margem a variados problemas. Claro que o fim da ponta disso, em alguns casos, pode ser a corrupção, né? Eu nunca vou me esquecer uma inspeção que eu fiz no município interior do estado. Havia uma organização social que supostamente prestava serviço ao município. Chegando no município, essa organização social recebia valores, pagava trabalhadores da saúde e da educação e de outras áreas. Era uma simples entregadora de mão de obra, repassadora de dinheiro. Não contribuía em nada para melhorar o serviço do município. O pior, como eu sou um sujeito, ao investigar, invasivo, né, respeitando direitos, mas investigar é invadir, você não escapa disso, por isso que é incômodo para o investigado ser investigado. Mas, enfim, eu acabei nesse dia de inspeção, município pequeno, você mais rápido vê as coisas. Eu acabei indo na sede da organização social para ver se ela tinha uma existência real. E a sede era um escritório de advocacia. A organização social funcionava num escritório de advocacia. E, aliás, a advogada era parente do procurador-geral do município. Aí você puxa o fio da meada. Então, tem vários problemas a resolver e o nosso Estado, o Estado brasileiro, não é sensível a isso. O MP vai ajuizar tantas ações quantas forem necessárias. Mas, enfim, o que eu queria destacar é que uma das coisas que o Ministério Público mais luta é para que na área da saúde, não só para o médico, do médico ao técnico de raio-x, que essas funções sejam feitas por concursados. Porque um corpo estruturado, concursado, ao portar uma permanência, tem pertencimento, vai trabalhar melhor. No fundo, essa pandemia nos pegou sem uma estrutura de saúde. Porque o nosso Estado peca há muito tempo. O nosso Estado, meus caros, se comportou como a cigarra, não como a formiga. Obtendo mão de obra por cooperativa, obtendo por OS, mas o inverno uma hora chega. E quando chega, nos leva ao estado onde estamos. Que bom que MP e CREMERGE se aliaram para ter alguns resultados positivos numa situação que é pantanosa, que é muito ruim. Mas, enfim, eu queria mostrar um pouco do espírito do Ministério Público. O que a gente pretende fazer para a sociedade e o nosso interesse em dialogar, não só com o CREMERGE, mas com os sindicatos, com os médicos, para demonstrar que a ideia do MP é de buscar um mundo melhor. O MP procura ser uma instância à frente de seu tempo, né? A gente quer o concurso para ter um quadro de médicos concursados, quem sabe um dia carreira de Estado, para mais à frente um serviço ser melhor, né? Não dá para tratar mal a saúde pública só porque ela é para pobre, porque essa que é a verdade. É isso que tem que ser dito. A saúde pública maltratada porque é para pobres. Esse é o ponto. Essa é a insensibilidade do Estado.
Mas quero passar para meus colegas agora para avançar em temas mais específicos. Obrigado. Obrigado, doutor João. Eu só queria... eu cometi um equívoco aqui, eu queria me redimir, porque eu apresentei os senhores procuradores do Ministério Público e acabei não apresentando aquele que me auxilia no dia a dia, que é o Lucas Laumann, procurador do CREMERGE. Então, me desculpem. E a doutora Juliane gostaria de falar? Presidente, só agradecendo, mas assim, esse discurso do Ministério Público, esse discurso do doutor Bertier, da doutora Juliane, da doutora Isabela, cuja finalidade é sempre o interesse público, é isso que nos comove, é isso que me comove a estar em ações conjuntas, porque há uma comunhão de interesses na defesa do médico, na defesa da sociedade, na defesa da prestação assistencial. Mas só agradecendo, porque esse discurso com esse espírito público sempre me comove. Então, passando aí a doutora Juliane, muito obrigado, viu? Boa tarde. Eu posso emendar na fala do Bertier? É isso que eu ia dizer. Eu acho que Isabela, porque a linha de atuação da Isabela é próxima da atuação do Dr. Bertier. Está ótimo. Então, Isabela fala em segundo. Tá. Só ordem dos fatores, só. Não quero produto. É só para dar uma sequência mais lógica. Porque a minha área de atuação, no momento, é no combate às fraudes nas relações de trabalho. Então, uma série de fraudes de colusão, de coação, mas hoje o que tem mais a ver aqui para a gente tratar seria fraudes que se destinam a mascarar o vínculo de emprego. E isso, tirando a área pública, né, que é do pessoal da administração pública, a gente ficaria com a contratação na esfera privada. Contratações feitas pelas próprias organizações de saúde e por hospitais privados. E nesse cenário, assim, não é um privilégio entre aspas, da área de saúde inventar mecanismos para mascarar um vínculo de emprego. Tá? Isso é uma realidade comum em diversos segmentos. Então, existem falsos cooperados, existem falsos sócios, existem falsos autônomos, existem falsas pessoas jurídicas, existem falsos empreendedores, falsos freelancers. Então, assim, é uma coisa, infelizmente, que está disseminada. Então, num escritório de advocacia, você pode ver uma relação de emprego mascarada, onde o cara é sócio, mas não é. Num salão de beleza, você vê uma manicure que atua como MEI, mas o seu vínculo de emprego está mascarado. Na área de publicidade tem um monte de freelancer. Os entregadores de aplicativo, motorista, eles são empreendedores. Então, assim, nomes não faltam e criatividade também não falta quando é para inventar mecanismo para mascarar um vínculo de emprego. E na área da saúde a gente observa isso também. Então, assim, como uma fala inicial seria, no mundo do direito do trabalho, importa como as coisas se dão na prática, no dia a dia. A forma como a relação de trabalho acontece no dia a dia. E não o nome que se dá a ela, o rótulo que se dá a ela. Então, o que a gente faz na nossa atividade, na nossa investigação, é ver como se dá a prestação de serviço concretamente. Independente do nome que ela tem, a gente vai analisar como é aquela prestação de serviço. E aí, a gente entra nos requisitos de uma relação de emprego, que são comuns a toda relação de emprego. Então, a gente vai analisar se aquela relação de trabalho ela é feita com pessoalidade, se é aquela pessoa que presta o serviço, se só pode ser ela, se pode ser qualquer uma outra. Então, a gente analisa isso. E num caso de um hospital, por exemplo, uma troca de plantão dentro da mesma equipe, trocar um horário um com o outro, isso ainda há pessoalidade, porque você só pode trocar o plantão com o colega daquela equipe. Então, naquele grupo ali está a pessoalidade, certo? A não eventualidade, não pode ser um serviço eventual. E a necessidade do tomador daquele serviço também não pode ser eventual. Então, falando de um hospital, a gente tem que o serviço dos médicos é uma necessidade constante num hospital, dos profissionais de saúde como um todo, né? Não é uma necessidade eventual.
das unidades de saúde. Então, a prestação de serviços do pessoal da área de saúde também não é uma prestação de serviço eventual. Ela é constante, ela se dá o tempo todo, ela é necessária para o funcionamento da unidade de saúde. Outra questão seria a onerosidade. Aquela prestação de serviço se dá em troca de uma retribuição. Então, é mais um elemento da relação de emprego, empregado CLT. Outro argumento seria essa prestação de serviço se dá de forma subordinada. E aí, a gente falando aqui de médico, de enfermeiro, a gente pensa assim, mas eles têm um nível intelectual muito avançado, são profissionais extremamente técnicos, não há subordinação. Sim, pode não haver aquela subordinação de ordens ali o tempo todo, porque na prestação de serviço técnica, eles têm a autonomia técnica deles, mas eles estão inseridos na organização daquela unidade de saúde. É a unidade de saúde que fixa os horários de plantão, a quantidade de plantões, o valor do plantão. Quem direciona isso é a unidade de saúde. Os equipamentos lá do trabalho, do dia a dia, são da unidade de saúde. Então, aquele profissional de saúde está trabalhando de forma subordinada. E um outro requisito que a gente analisa é o seguinte: se aquele profissional de saúde ele está trabalhando para outra, né, para ir para o hospital, mas se ele trabalha em proveito próprio ou em proveito de outra entidade. Porque aí a gente chega no requisito da autonomia. Porque o autônomo, o paciente é dele, o paciente procura aquele médico. Aquele paciente paga para o médico. Ele foi atrás daquele médico. Ele vai pagar aquele médico. Aquela relação ali, se tiver algum risco, é do médico. Agora, quando o paciente procura o hospital, e aí o paciente paga para o hospital, ele não foi procurar um médico específico, ele foi procurar atendimento. Então, esse médico ele não tem autonomia ali, ele não está trabalhando em proveito dele próprio. Ele está trabalhando em proveito do funcionamento daquela unidade de saúde. Então, esse também é um requisito para a gente afastar a figura da autonomia no desempenho de serviços de saúde. Porque muita gente fala, só fala assim, eu trabalho naquele hospital e eu recebo por RPA. RPA é recibo de pagamento autônomo. Então, pressupõe que exista uma autonomia na prestação daquele serviço. E muitas vezes, no curso da investigação, conversando com o enfermeiro, com o técnico de enfermagem, com o médico, a gente vê que não tem autonomia nenhuma ali. Certo? Então, já o fato de ter assinado um contrato escrito que é autônomo, o fato de receber o seu pagamento por meio de um recibo de pagamento de autônomo não transforma aquele profissional em autônomo, se não houver uma verdadeira autonomia na prestação daquele serviço. É o que eu falei, mais importa como a relação de trabalho se dá no dia a dia, e não o nome que ela recebe. E muitos, na economia, muitos segmentos buscam mascarar um vínculo de emprego para não ter que arcar com o pagamento de tantos direitos trabalhistas e também para sonegação de tributo na área fiscal. Então, assim, se você um serviço autônomo, com pagamento por meio desse RPA, ele tem menos encargos tributários. Então, assim, por isso que se pensa nessa opção, mas não é só optar por um nome. Tem que optar por uma forma de prestação de serviço. Não adianta mudar o nome se na prática tem pessoalidade, tem onerosidade, tem subordinação, certo? Então, a gente já descarta essa figura do autônomo. Já fica explicado por que o autônomo é diferente do empregado. E aí, se embora ele tenha o nome de autônomo, a gente verifica as características de uma relação de emprego, aquilo é uma fraude, e ele é um empregado e ele tem os direitos de um empregado. Outra fraude comum, já teve as cooperativas, né, que agora está meio fora de moda, porque já sofreram na justiça. Então, assim, as cooperativas foram desmontadas. Aí muitas unidades de saúde falaram assim, a gente vai ter que rescindir o contrato com a cooperativa e agora a gente está botando uma empresa X. Quem quiser permanecer no hospital tem que entrar para essa empresa X. E entrar para essa empresa X na hora significava se tornar sócio dessa empresa. Aí todo mundo assina um papel lá, que nem sabe direito o que é, mas está se tornando sócio daquela pessoa jurídica. Porque aí vai se dizer, agora é a pessoa jurídica que vai trabalhar aqui no hospital.
e todo mundo é sócio. Então, vai ser um serviço prestado pela pessoa jurídica por meio de seus sócios. Só que a gente cai na mesma questão. Na prática, no dia a dia, como está sendo a prestação de serviço? Normalmente não teve mudança nenhuma. Sai a cooperativa, entra a empresa e tudo continua igual. Todo mundo está no mesmo plantão, fazendo a mesma coisa, com as mesmas características. Então, também é uma forma de mascarar um vínculo de emprego. Por quê? Como a gente sabe, pessoa jurídica, pode haver a terceirização dentro de um hospital, a contratação de uma outra pessoa jurídica para prestar serviços dentro daquela pessoa jurídica que é a unidade de saúde. Tá, isso é permitido. Inclusive para as atividades finalísticas da unidade de saúde, o Supremo Tribunal já decidiu que pode. Só que você tem que contratar uma pessoa jurídica real, uma pessoa jurídica que tenha um objeto social, que esteja no mercado, que preste serviço para outras pessoas jurídicas ou para pessoas físicas, que tenha o seu capital social, que tenha seus empregados, e aí a unidade de saúde contrata esta outra pessoa jurídica para prestar algum serviço dentro do hospital. Mas é para prestar um serviço, não é só para jogar mão de obra lá dentro, ou jogar os seus sócios todos lá dentro para prestar serviço. Então, teria que ser uma... E terceirizar licitamente, que é contratar um serviço especializado, ou, assim, contratação de um serviço. A empresa contratada, ela vai prestar o serviço, ela coordena o seu pessoal, ela toca a sua atividade. Embora dentro da unidade de saúde ela tenha essa vida própria lá dentro. Isso dá trabalho, isso custa caro para a unidade de saúde. Terceirizar licitamente custa caro, significa que a unidade de saúde tem que fiscalizar aquela empresa terceirizada que está lá dentro. Então, ela não é uma opção barata. Uma terceirização ilícita é que sai barata. Então, às vezes, vamos fazer uma economia e vamos contratar só PJ. Então, a gente já sente, assim, na investigação, na área de fraude, a gente já sente aquele cheiro de... Quando a entidade chega lá e fala para a gente que fez essa opção por contratar PJ, porque é mais econômico, a gente já vai com aquele... Porque a terceirização lícita, ela não é econômica. Ela é cara. Ela é complicada. Então, a gente verifica que muitas vezes é uma terceirização ilícita, é uma intermediação de mão de obra, é usar uma estrutura empresarial, às vezes fictícia, só para jogar a mão de obra necessária para o funcionamento da unidade. E aí tem esse tipo de sai a cooperativa e entra uma empresa e todo mundo se associa a ela, assinando um papel que não sabe nem o que está assinando direito, mas aí entrou para a empresa, recebe por meio de nota fiscal, a empresa recebe por nota fiscal e paga seus sócios depois. Tem um outro exemplo que é assim, a gente ouve isso nas investigações, né? Colhendo depoimentos de médicos como testemunhas. Aí ele fala, não, eu tenho uma pessoa jurídica, a unidade lá só contrata pessoa jurídica, eu tive que abrir um CNPJ, aí sou eu e meu pai. O pai tem pouquinho por cento, o pai nem é médico, entendeu? Mas aí ele tem um CNPJ para ele poder trabalhar naquela unidade e receber por meio de nota fiscal. Só que, na prática, a prestação de serviço dele é com todos aqueles requisitos que eu falei antes. Então, assim, é só uma fachada, é uma fraude, a gente tira aquilo, o que tem por baixo daquilo é um empregado. E aí, como é que a gente resolve isso? A gente investiga isso no nosso dia a dia, como eu falei, no segmento da saúde, da publicidade, escritórios de advocacia, salões de beleza, aplicativos de transporte de passageiro, entrega de mercadoria. É sempre essa mesma discussão. Verificar se por baixo daquela roupagem toda tem um vínculo de emprego ali. Então, a gente vai analisar os requisitos do dia a dia daquela prestação de serviço. Aí a gente colhe depoimento para reforçar, para ver que aquilo acontece mesmo dentro da unidade. E aí a gente chama a unidade de saúde para ver se regulariza ou se a gente precisa ajuizar a ação. E aí, quando a gente consegue ajuizar a ação, ganhar, regulariza a situação daquele hospital. Agora, o trabalhador lesado, ele também pode ir à Justiça do Trabalho individualmente, mostrar que a sua prestação de serviço tinha um nome qualquer, mas que ele era empregado. E aí ele demonstra no caso dele, leva testemunhas dele. É até assim, olhando de fora é mais fácil, né? Você demonstra só o seu, a gente tem que demonstrar da unidade toda. E, às vezes, dentro da mesma unidade, tem alguma terceirização lícita. Tem alguns hospitais que terceirizam, por exemplo, o laboratório. Aí ele pega um laboratório que existe aí na rua, né, normal, e bota lá para funcionar dentro do hospital. E aí ele leva a estrutura inteira. O laboratório tem seus empregados próprios, é um laboratório que todo mundo conhece. Lá dentro, os exames da emergência se faz nesse laboratório.
Então, assim, a gente precisa ver se aquilo é lícito. Então, a gente tem que analisar o setor do raio-x, o setor do laboratório, a fisioterapia, a enfermagem. Então, assim, a nossa construção é mais ampla. Nas reclamações trabalhistas em ações individuais, às vezes é mais célere demonstrar a existência de um vínculo de emprego com uma fraude, né? Tirar a fraude e ficar o vínculo. Então, essas as situações, assim, para que se tenha uma ideia geral do que a gente investiga de fraude nas unidades de saúde. Agora, nesse período de pandemia, a nossa preocupação em geral no Ministério Público do Trabalho, a gente deu uma parada com tudo que a gente estava fazendo de investigação para a gente focar nas causas, nas investigações envolvendo o Covid. E aí a gente parou até de atuar de forma especializada, administração pública, fraude, meio ambiente, todo mundo passou a atuar em todas as matérias para enfrentar o Covid de forma mais concentrada e mais eficiente. Então, nesse momento, a nossa maior preocupação no que tange às unidades de saúde é que tenham profissionais de saúde em quantidade suficiente para atendimento da população, em todos os tipos de leito, né, para cobrir todos os plantões, que esses profissionais de saúde recebam o pagamento a que fazem jus e que trabalhem em condições adequadas de segurança, fornecimento de EPI. Então, no que tange às unidades de saúde, a nossa preocupação maior foi nesses aspectos. Essa questão das fraudes, das irregularidades na contratação, as nossas investigações ficaram em suspenso para a gente focar nessa situação, de preencher a mão de obra, de ter médico, de ter enfermeiro, para atender a pandemia. E num outro momento a gente vai discutir a licitude das relações que foram travadas nesses momentos. Então, quanto aos pagamentos, a gente observa que também sempre houve um problema crônico de pagamento de profissionais de saúde prestando serviços para unidades de saúde públicas. Por quê? O pagamento do Estado para aquela pessoa jurídica que contrata a mão de obra, a pessoa jurídica precisa prestar contas, o Estado precisa analisar aquilo tudo para depois fazer o repasse para a entidade, para depois a entidade fazer o repasse para o trabalhador. Então, nessa cadeia, às vezes, esse mecanismo atrasa. Às vezes, o Estado está sem dinheiro mesmo, então não faz o repasse na data correta, estoura na mão do trabalhador lá na frente que não recebe o salário. E um terceiro motivo que tem sido comum são casos de verificação de irregularidades na OS e até mesmo improbidade, e aí o Estado deixa de repassar aquele dinheiro porque fala, não, agora eu não posso repassar porque ficou perigoso. Então, vamos tentar fazer o pagamento direto do ente público para o trabalhador, sem passar pela OS. E aí ele faz a retenção daquela fatura e nesse ponto, a gente entra, o Ministério Público do Trabalho, tentando aproximar o Estado e os trabalhadores para tentar promover esse pagamento direto numa mediação administrativa, e, se preciso, indo até o TRT para fazer essa mediação e tentar fazer o pagamento direto ao trabalhador, que foi o que aconteceu recentemente com a OAZZ, que prestava o serviço do SAMU aqui no Rio, e com o IABAS, que teve muito problema. Então, no TRT, o pagamento foi feito direto pelo Estado na conta dos trabalhadores da área de saúde que trabalhavam para o IABAS. Então, assim, no momento da pandemia, o nosso foco foi mais esse, certo? Ter mão de obra, pagar, ter o médico, ter o profissional de saúde, que eles recebam em dia e que eles tenham condições para trabalhar com segurança. E aí, nesse passo, eu vou passar a palavra para a Juliane, porque ela trabalha diretamente com essa parte de saúde, segurança, meio ambiente, e aí ela pode explicar melhor a nossa atuação. Obrigado, doutora Isabela. Doutora Juliana, por favor. Tem que liberar o áudio. Pronto. Liberou. O áudio agora, né? Bom, boa tarde. Para mim é uma honra, um prazer estar aqui falando para o CREMERGE, para os médicos representados pelo Conselho. A nossa atuação tem sido uma atuação muito profícua, então me cabe aqui apresentar um pouco o que é a atuação do Ministério Público do Trabalho na área
de saúde e segurança do trabalhador. Eu não vim falar de saúde para médicos, eu vim falar de proteção de trabalhadores na área de saúde, né? Aliás, é um desafio, né? Pensar em proteção da saúde de trabalhadores médicos. Enfim, uma das características da pandemia é que ela evidenciou um problema crônico no Brasil, que é a insuficiência de medidas de proteção no meio ambiente de trabalho de profissionais que prestam assistência à saúde. Infelizmente, o Brasil é um dos países onde mais ocorreram óbitos e contaminações de profissionais de saúde, tanto médicos quanto profissionais de enfermagem. E o que é o meio ambiente do trabalho? O meio ambiente do trabalho, ele está previsto na Constituição Federal como linkado ao direito à saúde da população e do trabalhador em geral e com o direito a um meio ambiente equilibrado, certo? Então, uma das áreas de atuação do Ministério Público do Trabalho é o que a gente chama de CODEMAT, Coordenadoria da Defesa do Meio Ambiente do Trabalho, é a atuação na busca, na defesa de um meio ambiente, de um local de trabalho seguro, saudável, com redução dos riscos inerentes ao trabalho, por intermédio de normas de saúde, higiene e segurança, que estão tanto na Constituição Federal quanto na legislação infraconstitucional. Então, com o advento da pandemia, nós passamos a perceber. O que aconteceu foi que nos ambientes de trabalho em geral, em especial nos ambientes hospitalares, prestação de assistência à saúde, surgiu um risco biológico novo, desconhecido, e que precisava ser enfrentado para que não houvesse o adoecimento dos profissionais que estavam ali prestando serviços naquele ambiente. Então, logo nos primeiros dias em que foi decretado o estado de calamidade, o Ministério Público do Trabalho passou a voltar toda a sua atenção para essa atuação na defesa da saúde e segurança dos trabalhadores e elegeu alguns profissionais para que houvesse um olhar mais especial, mais específico e um olhar, digamos, um primeiro olhar. E foram os profissionais de saúde, a categoria que foi tutelada, digamos assim, em primeiro lugar. Não passamos a receber dezenas e centenas de denúncias, muitas delas relacionadas a ambientes, né, de estabelecimentos de saúde, e precisávamos, então, descobrir se essas denúncias eram verdadeiras ou falsas e se realmente aqueles estabelecimentos estavam prestando assistência, estavam tomando todas as medidas, todo o arcabouço de medidas possíveis para a proteção dos trabalhadores, né? Todos os trabalhadores do ambiente. Aqui é interessante colocar que o meio ambiente do trabalho ele é inscindível, ele não se separa, não existe medida que você vai aplicar para o enfermeiro e outra que você vai aplicar para o médico. Medidas de proteção, elas têm que ser aplicadas para todos os trabalhadores do estabelecimento. Essas medidas, elas estão, como eu disse, na Constituição, na CLT, nas convenções internacionais da OIT, estão também nas normas regulamentadoras do antigo Ministério do Trabalho. Nós temos uma norma regulamentadora número 32, que ela é específica para regular as condições de saúde e segurança em ambientes de saúde. E, além disso, ainda as normas produzidas pelas autoridades sanitárias, né, para enfrentamento desse novo risco biológico que surgiu e as pessoas foram adotando, conhecendo, estudando e preconizando medidas. Então, o Ministério Público do Trabalho, recebendo as denúncias, precisava fiscalizar, investigar aquelas situações de trabalho. Uma das formas de atuação nossa, muito frequente, quando se trata de ambiente de trabalho, é ir ao local fazer o que a gente chama de inspeções. Nós temos um corpo técnico composto por médicos, com especialidade em medicina do trabalho, engenheiros, especialidade em segurança do trabalho, mas todas as nossas atividades foram presenciais,
foram suspensas. Nós todos passamos a atuar em teletrabalho. Então, precisamos, nesse primeiro momento, para enfrentar essas denúncias e para dar continuidade à atuação do MPT, fazer acordos, convênios, procurar entidades de classe que pudessem nos subsidiar com informações, profissionais que estivessem naqueles ambientes e que pudessem relatar o que estava acontecendo, a realidade ali da situação. Então, foi aí que surgiu essa aproximação com o CREMERGE, diante da necessidade que tínhamos de entrar no ambiente hospitalar, no ambiente de trabalho, sem irmos pessoalmente lá. Sabemos que todo estabelecimento de saúde, né, tem um diretor técnico, um médico, e o CREMERGE, como autarquia que tem o seu corpo de fiscais concursados, e que tem toda a lisura e toda a capacidade para produzir relatos, né, daquele ambiente. E então conversamos com o CREMERGE, nos aproximamos, firmamos o convênio, que foi espetacular e imprescindível para possibilitar a continuidade da atuação do Ministério Público do Trabalho naquele momento. E todos os relatos, todas as informações prestadas pelo CREMERGE, quando chegavam até nós tínhamos o nosso suporte também dos nossos médicos peritos, que nos auxiliavam também a entender aquele ambiente, o que estava acontecendo naquele ambiente e traduzir a situação enquadrando nas normas de proteção ao meio ambiente de trabalho. Não só o CREMERGE, né, nós também nos aproximamos de outros conselhos, como o COREM, outras entidades de classe, como os sindicatos dos médicos, mas eu diria que a parceria com o CREMERGE foi realmente fundamental. Então, o CREMERGE, nós recebendo uma denúncia de péssimas condições de trabalho, de condições irregulares, nós estabelecemos uma linha direta que acelerou bastante, né, a troca de informações. O CREMERGE muitas vezes dizia, não, essa denúncia não é real, essa situação não está acontecendo, a situação é diversa, então a gente conseguia levar com outras formas de verificação também, ou mesmo não processar aquela denúncia. Por outro lado, chegava uma denúncia muito grave, o CREMERGE nos dava subsídio para que a gente pudesse, então, chamar o empregador, o hospital, os entes públicos responsáveis, para poder, então, dar andamento e desenvolver o mistério do Ministério Público do Trabalho, que é a proteção do trabalhador. A parceria com o CREMERGE foi de fundamental importância, principalmente nos hospitais públicos, e levou ao MPT a conseguir instruir inquéritos que foram instaurados em razão de denúncias em face de hospitais municipais. O CREMERGE nos encaminhou os relatórios das fiscalizações realizadas nesses hospitais e nós ingressamos com 4 ações civis públicas, face de hospitais municipais das grandes emergências: Salgado Filho, Souza Aguiar, Lourenço Jorge e Miguel Couto. Por que ingressamos com 4 ações civis públicas? Eu não vou entrar aqui no juridiquês, mas só apenas para entender. O Ministério Público do Trabalho, quando tem um inquérito e constata uma irregularidade, o Ministério Público propõe ao empregador, seja público, seja privado, a oportunidade de regularizar de forma administrativa os problemas, sanear, através de um termo de ajustamento de conduta. Mas assim, até depois o Dr. Berti pode comentar melhor sobre isso, que ele atua nessa área há mais tempo, que o município do Rio de Janeiro, historicamente, nunca fez um acordo, nunca assinou um termo de compromisso com o Ministério Público do Trabalho. Então, nós, com as irregularidades constatadas, com os problemas constatados, ingressamos com as ações civis públicas, 4 ações, na Justiça do Trabalho. E com essas 4 ações, obtivemos 3 liminares. As liminares determinavam que o município implementasse imediatamente várias medidas, como fornecimento de EPI em quantidade
e condições necessárias, monitoramento da saúde física e mental dos trabalhadores, problemas psíquicos, né, ocasionados pela pandemia, afastamento do grupo de risco, testagem de profissionais, treinamento, capacitação e a primeira obrigação, desenvolvimento de um plano de contingência. Diante dessas 3 liminares em 4 ações, o município se viu obrigado a sentar com o Ministério Público e discutir um acordo. Foi aí que debatemos exaustivamente um acordo que, naquele momento, nós achamos imprescindível para justamente garantir a rigidez necessária para que os profissionais de saúde continuassem trabalhando, prestando seu serviço. Então, esse acordo foi estipulado com cláusulas e obrigações contendo esses itens que eu comentei. E eu falei, a obrigação número 1 é plano de contingência, porque, assim, o município ele estava entendendo que o plano de contingência seria aquele decreto municipal, assim como o Estado também, que seria aquele decreto municipal, determinando que pacientes não podem visitar pessoas internadas com Covid, aquela série de medidas adotadas por meio de decreto. Mas o plano de contingência, a gente entende que ele tem que ser por unidade. E pensando numa pirâmide de proteção aos trabalhadores que estão ali. A primeira é a eliminação dos fatores de risco, estabelecimento de medidas de proteção coletiva, como, por exemplo, o distanciamento entre os ambientes, o fluxo do atendimento de pacientes para Covid, tudo isso pensado por quem? Por quem está lá dentro da unidade, pela comissão CCIH, a Comissão de Controle de Infecções, pelo SESMIT, quando a unidade hospitalar tem SESMIT, e como na base da pirâmide, o fornecimento de equipamentos de proteção individual a todos os trabalhadores. Então, assim, a minha fala foi mais ou menos, aqui era justamente para falar da importância dessa parceria, para falar de quanto foi essencial para que a gente pudesse dar continuidade, conseguisse chegar a esse acordo. E também para fiscalizar o cumprimento das obrigações previstas no acordo, porque depois que firmamos o acordo, já temos novos relatórios de ações fiscais realizadas pelo CREMERGE nas unidades que estão nos dando conta de que algumas obrigações estão sendo cumpridas, que estão indo muito bem, outras ainda não totalmente. E aí a gente vai, então, acompanhando. E, claro, se o município não cumprir as obrigações, ele vai se sujeitar ao pagamento de multa. Só que não interessa ao Ministério Público, nem à sociedade, que o município pague multa. Interessa ao Ministério Público que as unidades de saúde, públicas e privadas, estabeleçam e cumpram todas as medidas necessárias para a proteção da saúde e segurança dos trabalhadores. Eu acho que a gente já falou bastante, né? Talvez haja algumas perguntas aí, vamos deixar um espacinho para a gente fazer também a curiosidade, né, do pessoal que está participando. Obrigado, doutora Juliane. Eu vou passar a palavra para o doutor Lucas. Dessa vez não vou esquecê-lo. Doutora Juliane, é exatamente isso. A senhora falou da importância do meio ambiente do trabalho. Nós vivemos uma situação inesperada, catastrófica, onde os médicos, de forma extremamente corajosa e cumprindo o seu mistério, foram para o enfrentamento de uma doença que ninguém sabia ao certo os efeitos e as consequências. Então, aqui, como procurador, advogado estatal, hoje cedido na função de procurador-chefe do CREMERGE, também me sinto extremamente privilegiado de estar aqui dentro. E o CREMERGE, nessa pandemia, ele não fechou nenhum dia. Ele ficou, desde o Estado, o decreto do Estado, ele fechou todos os dias com atendimento. O presidente
todo dia aqui, os diretores todos os dias aqui, logicamente com muito cuidado, com muita cautela. Isso que a senhora falou, doutora Juliana, foi principal. Em 20 de março, o CREMERGE fez uma resolução de número 304, onde, diante das circunstâncias que havia naquele momento, o CREMERGE criou a lista de proteções básicas que um profissional de saúde precisava para estar ali, o médico precisava para estar ali naquele enfrentamento. Então, a partir dali, a gente deflagra. A Constituição fala que todo poder emana do povo. Isso é um direito muito bonito e exige da sociedade civil que ela se organize e peça às autoridades, como o doutor Bertier falou muito bem, o Estado é de direito. Então, muitas vezes é contra o Estado que a sociedade civil se rebela para que ele cumpra as suas obrigações. E o CREMERGE ele se preparou para isso. Ele criou canais de denúncia para que os médicos fizessem as observações, canais de denúncias onde garantíamos o anonimato do médico, para que nós fôssemos imediatamente com a fiscalização para ver a situação. A partir do momento que se vislumbrava ali a situação do médico, em especial o ambiente de trabalho, questões estruturais como insumo e demais questões ali internas do meio ambiente, o que fazíamos? Nós encaminhávamos as autoridades sanitárias, encaminhávamos naturalmente ao Ministério Público do Trabalho. Então, foi essa a nossa preocupação, o nosso trabalho, montando um mosaico normativo. Dentro da pandemia também fizemos uma resolução sobre a telemedicina, que conferiu aos médicos... Vou trocar o microfone, que parece que o meu estava um pouco baixo. Então, eu estava vendo o pessoal me olhando, não sei se eu estava falando besteira, então eu achei que aí era o microfone, graças a Deus. Mas então, continuando, o CREMERGE criou a resolução de telemedicina, permitiu a telemedicina. Criamos uma resolução junto com o Conselho de Farmácia que permitia a receita virtual ao médico. O médico, dentro do seu consultório, dentro da sua casa, poderia receituar, passar a receita, prescrever ao paciente. Tudo isso em busca de proteção aos médicos, de proteção à sociedade. Esse é o intuito do CREMERGE. O CREMERGE nunca esteve tão voltado aos médicos. Agora, nesse momento, a questão salarial. Num primeiro momento, se poderia falar que o CREMERGE tem como atribuição fiscalizar e a função judicante, julgar o médico. Mas o CREMERGE ele vai muito além disso. O CREMERGE é o corpo dos médicos do Rio de Janeiro que perfaz essa atuação. E quando o médico deixa de receber salário, é sim da conta do CREMERGE, porque isso vai comprometer naturalmente a assistência da população. E o CREMERGE está aqui para preservar a assistência da população, né? E o médico é quem melhor faz isso, é quem vai, nesse momento tão difícil, foi quem deixou família, deixou seus medos para trás e foi cumprir o seu juramento de forma hercúlea, de forma brava. E essa situação que o doutor Bertier falou muito bem da falta de preparo do Estado no seu corpo de serviço público, ele se reflete da forma mais cruel nesse momento, onde nós, se tudo der certo, estamos saindo um pouco desse pico da pandemia e reflete logo nos profissionais que se dedicaram, as suas vidas para salvar a população. Então, por essa razão que nós aqui do Jurídico do CREMERGE, a diretoria do CREMERGE, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Estadual, a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, a Defensoria Pública da União, estamos atuando, cobrando sim do Estado, cobrando sim dos entes privados que cumpram com sua obrigação e tragam uma saúde de excelência tanto aos ricos quanto aos pobres, mas a todos de uma forma geral. Nós aqui temos algumas perguntas e perguntas pontuais em relação muito à questão desse atraso de salário. Então, a primeira pergunta que me ocorre é sobre a rescisão indireta. Alguns médicos que deixaram de receber salário e que desacreditaram nesse sistema falido, como muito bem ressaltou o doutor Bertier, pediram uma demissão. E o que é essa rescisão indireta?
o trabalhador ele deixa de receber o seu salário, que é uma obrigação do empregador, e ele pede para sair com os seus direitos, como se ele fizesse uma justa causa no empregador. Então, o que surgiu de dúvida a partir do momento que ele entrega essa rescisão ao seu empregador, ele precisa esperar uma decisão judicial ou ele pode já, de plano, sair do seu emprego? Eu vou deixar a pergunta para vocês fazerem. Só eu que estou com o microfone aberto. Né? Cada um tem a sua especialidade aí, igual entre os médicos tem as especialidades. Acredito que também aí vocês tenham Nós temos as especialidades também, mas tem uns assuntos que todos trabalham, né? A questão de pagamento é comum a todos, porque as especializações são assim bem definidas, meio ambiente, fraude, administração pública, trabalho infantil, a matéria sindical, então são assuntos mais segmentados. Essa questão de pagamento, hora extra, salário, 13º, férias, isso aí todo mundo faz, é o clínico geral, todo mundo tem que fazer o geral também. Então, sobre essa pergunta, não precisaria esperar uma decisão judicial, não. Agora, se tratando de médico que tem o compromisso lá de estar trabalhando com vidas, com saúde, também, né, é aconselhável negociar com o colega, quem vai cobrir o plantão, né, também não pensar numa solução assim, não precisa aguardar a decisão judicial, isso, inclusive, vai ser, a resposta final vai ser na justiça, né, se aquela causa for justa mesmo, ele sai como se demitido houvesse sido, leva os seus direitos todos, mas também não tem sentido ficar aguardando uma decisão judicial que pode demorar muito. Então, é só a questão de avisar o responsável técnico, porque está lidando com saúde, com vida, né? Então, assim, orquestrar isso para também a corda não arrebentar lá no lado do cidadão que vai ficar sem o atendimento na emergência, no plantão, mas só isso. Obrigado, doutora Isabela. Alguém gostaria de acrescentar mais alguma coisa? A resposta está... Pela qualidade da apresentação, algumas das perguntas já foram contempladas aí na fala dos senhores. Uma pergunta que também é bastante comum, tem chegado a gente, né? O que é possível a gente fazer em relação à proteção do trabalhador da saúde em relação a essa terceirização, quarteirização, enfim? Qual seria o cuidado que o trabalhador deveria ter ou o que é possível, uma vez ele já estando dentro desse processo, como é que a gente pode dar uma proteção a ele de forma assim, objetiva, né? A gente entende que é uma realidade hoje em dia, mas a gente percebe a vulnerabilidade que eles ficam em relação a isso, né? Bom, vamos lá, essa acho que é mais para mim mesmo. O que acontece, como eu falei para vocês, o nosso Estado ele optou por terceirizar, entre aspas, o serviço público de saúde. O que ele faz, na verdade, é contratar uma entidade para fornecer mão de obra. No fundo, o Estado obtém mão de obra da saúde por interposta pessoa. O médico aqui, isoladamente, ele, no máximo, pode mover uma ação para cobrar algum direito a ele sonegado. Agora, isso evidentemente que é insuficiente. Esse problema só tem solução macroscópica. É o que eu falei ainda há pouco. Em 2005, propusemos uma ação na qual atacamos esse ponto. Não dá para a saúde pública do Estado terceirizar mão de obra para não fazer concurso público. Lamentavelmente, essa ação começou bem, a juíza da 11ª Vara do Trabalho deu liminar, o Tribunal Regional do Trabalho manteve a liminar, mas o Supremo Tribunal Federal remeteu esse caso para a Justiça Estadual e lá a coisa não caminhou bem. Resultado, a porta ficou aberta e está aberta. O que nós temos que fazer aqui é basicamente ter atuações institucionais. É o sindicato de médicos, mover a ação civil pública, nós movemos a ação civil pública, o próprio CREMERGE, né? Nós temos que lutar para que a atividade de médico público seja uma carreira de Estado. Porque é.
Qual é a razão de ser da existência do Estado no dado mais elementar? Saúde e educação. Se o Estado não fornecer isso, não fornece nada. Então, são exigências elementares, razão pela qual eu acho que o trabalhador sozinho aqui, ele não tem como enfrentar uma questão estrutural, né? Então, me parece que a solução é político, institucional e jurídica. São as instituições do Estado e fora dele que podem combater isso. O CREMERS como autarquia, o COREM também pode combater, os sindicatos e nós, Ministério Público, né? Porque uma coisa eu asseguro, né? Esse modelo de serviço público para fora do Estado não tem funcionado, né? Eu estou nessa desde 2001, vi cooperativa, empresa, OS. Uma dica, eu acho que tem uma solução interessante, que são as fundações públicas. Por que isso é interessante? A fundação pública é uma reforma para dentro do Estado. Porque, notem, o que há de comum entre cooperativa, OS, empresa, reformas para fora do Estado. E saiu do Estado para atender pessoas pobres costuma não funcionar. A reforma tem que ser para dentro. Então, por que eu acho interessante criar a fundação pública na área da saúde? Porque a fundação pública, de direito privado, como se chama, é uma forma mais flexível para o Estado agir. Lá são empregos que não são criados por lei. Lá são salários não fixados por lei. O Estado consegue ser mais rápido para até aumentar seu quadro rapidamente fazendo concurso público. Porque o regime estatutário propriamente dito tem que ter projeto de lei, criando cargo, depois de criado o cargo, fazer concurso. Isso dá alguma dificuldade para uma dinâmica que tem que ser acelerada para funcionar enquanto saúde. Então, eu acho que é muito importante se pensar nesse caminho que o Estado do Rio esboçou, mas não foi adiante. O Estado esboçou isso com as fundações, né? Mas não passou de uma ideia que não foi levada adiante. Porque me parece que esse é o melhor caminho, uma fundação pública de direito privado, uma entidade que o Estado cria, onde o regime é da CLT, onde tem que fazer concurso público, mas posso criar empregos sem depender de lei. E posso fixar salários até por negociação coletiva. Eu acho que aí você tem uma forma estatal, mais flexível e de melhor controle. O que o trabalhador pode fazer? Bom, primeira coisa é votar, né? Votar bem nas eleições que tiver que votar. E a outra questão é denunciar, né? Porque, notem, o trabalhador está lá dentro. Então, o trabalhador é um bom denunciante para nós, né? Ele vai relatar fatos que eu não conheço. Então, o trabalhador ele pode pensar nisso, em cumprir esse papel de noticiar os fatos ao Ministério Público, né? Vou dar um exemplo aqui. Né? Muitos trabalhadores nessa fase do Covid filmaram condições de trabalho ruins, fotografaram, né? Então, esses atos de cidadania, claro que tem gestor público que odeia isso. Por que mau gestor público? Se fosse bom gestor público, ia saber que a transparência é um dever da administração pública. Então, o trabalhador tem que se resignar, tem que denunciar, mas não dá para chamar para ele essa luta, é impossível. Basicamente isso. Agora, só para complementar, claro, em se tratando de uma unidade de saúde privada, aí é um pouco mais fácil da gente tentar ajudar o profissional de saúde. Porque aí leva a denúncia até... A gente investiu um monte de unidade de saúde, já. A gente já entrou com ação, a gente ganha ação para tirar a cooperativa, e daqui a pouco a mesma unidade de saúde bota PJ, aí a gente entra com ação. É uma briga constante. Com unidade de saúde privada, é mais fácil, porque a gente ingressa, a gente recebe a denúncia, investiga, escuta um monte de médico, um monte de enfermeiro, colhe a prova, vê que na prática existem aqueles elementos da relação de emprego, vê qual é a fraude praticada, entra com a ação pedindo para acabar com a fraude, reconhecer os vínculos. Então, é muito mais fácil do que com as unidades de saúde públicas. Aí o caminho é esse, é denunciar. E quando se desliga daquela unidade de saúde, aí sim o trabalhador pode ingressar na justiça sozinho e pedir a regularização daquela situação, daquela prestação de serviço que já se encerrou. Quando ele vai para uma outra unidade, então aí ele consegue algum êxito sozinho e consegue êxito denunciando e a gente investigando e entrando com ação coletiva para regularizar a unidade de saúde como um todo, dali para frente. E, eventualmente, indenizar o que foi devido de algum período.
Isso a gente já faz normalmente. Outro ponto que eu queria destacar, me esqueci, desculpe, outro ponto importante, sobre o trabalhador atual. Uma coisa que acontece muito, vou avisar aqui os médicos, acontece muito. Uma organização social vai sair de uma unidade hospitalar e outra entrará. Esse cenário traz 3 caminhos possíveis, um deles é imoral, um deles não dá para aceitar. Caminho 1, a OS que está saindo pré-avisa trabalhadores e indeniza todo mundo. Fim do contrato-trabalho. E a nova OS que entra vai herdar, se bobear, essa mesma mão de obra, mas com o tempo de serviço zerado. Isso é possível. Aqui não tem problema, né? A OSA sai, pré-avisa, indeniza. A OSB entra, pode até pegar mesmo os empregados, novo contrato de trabalho. Segundo caminho possível. A OS nova que entra herda a mão de obra da outra, a outra nada paga, porque o contrato não acabou, é uma sucessão de empregadores. Agora, essa OS que entra, quando mandar embora, vai ter que indenizar pelo tempo de serviço todo, até o anterior da OS antiga. Essas 2 soluções, juridicamente, são defensáveis, porque moralmente são aceitáveis. Agora, o que é uma imoralidade, o que é uma grande sem-vergonhice, é a OS que sai, não pagar nada, a que entra fingir que o passado não existiu. Porque quem se lasca é o trabalhador. Esse é o problema. Aí que está o ponto. O que volta e meia acontece, né? Dessas práticas que se repetem ao longo dos anos. A OS que está saindo entra em contato com a quem está entrando e combina o seguinte conluio. Eu, OS que estou saindo, chego aos meus empregados. Empregados, peçam demissão. Porque quem pedir demissão daqui, a outra contrata. Quem não pedir, a outra não contrata. Isso é de uma imoralidade ímpar. Né? O trabalhador aí tem que denunciar para a gente isso. Estão querendo que eu peça demissão para não me pagar a rescisão. Porque aí qual é a jogada? Eu, OS que saio, vou estar aqui um documento de que o empregado pediu rescisão, não pago indenização a ele. E aqui entra, pega uma mão de obra zerada. Aqui a fraude é fácil de descobrir até, porque não dá para 500 pessoas pedirem demissões todas na mesma época. Isso é uma fraude. Então, é outro ponto muito importante. E é importante que os trabalhadores conversem entre eles. E é muito importante ter posturas unificadas, tipo, SOS pediu que o pessoal peça demissão. Ninguém pede. Né? É a tal história. Médicos, enfermeiros, trabalhadores, vocês têm que ter uma percepção coletivizada. Se cair no cada um por si, todo mundo se lasca. Então, se o OS fizer isso, todo mundo vai pedir demissão, porque se não pedir, a nova OS não contrata. Pois bem, ninguém pede demissão. Ninguém pede demissão. Se você tiver uma postura corporificada, fica mais fácil defender. Sozinho não dá. Só isso. Nessa esteira, que nós temos o canal de denúncia justamente que ainda que o médico haja de forma individualizada, ele com o canal de denúncia, eu vou aproveitar o ensejo para falar esse número que é os médicos, o CREMERGE tem essa visão uniformizada. E com essa visão uniformizada, nós conseguimos representar aos órgãos competentes para que eles atuem. Então, esse telefone é o 98486-5425. 98486-5425. Além disso, existem 2 comissões hoje muito atuantes, que é a Delegacia de Fiscalização, como a doutora Juliane mencionou, de março até agora, só em relação à Covid, né, e a fiscalização nos hospitais, foram 282 fiscalizações. Isso dá uma média de 2,5 fiscalizações por dia, em tempo de pandemia, em covidário, chuva, faça sol. E também a Comissão de Saúde Pública, que é muito atuante e está sempre cobrando e recebendo denúncia dos médicos para que nós tenhamos uma visão uniformizada e para que nós cobremos dessas autoridades. E é importante dizer que o direito de greve, hoje a gente tem algumas unidades
por falta do salário em greve, ou num estado de greve, lembrando que o médico, o profissional da saúde, é uma atividade essencial. E como é da atividade essencial, ele segue a sua lei própria, a lei de greve do médico, que tem que garantir minimamente 30% do serviço na unidade. Quando o médico comunica ao CREMERG que ele vai garantir 30% da unidade, né, o conselho grevista ali, e informa, nós passamos a cobrar do responsável técnico que esse fluxo daquela unidade seja adequado para atender com staff reduzido. Quer dizer, um hospital que recebia 100 pacientes, se ele tem o seu staff reduzido, ele não pode continuar recebendo 100 profissionais. O responsável técnico, o gestor, eles têm que adequar e criar um plano de contingência para a situação que eles estão envolvidos. Porque o direito de greve é um direito assegurado na Constituição. Por mais que o CREMERG não se imiscua nesse direito trabalhista, ele sim é responsável pela assistência e pela qualidade do atendimento médico. Então, essa visão de um conjunto ela é muito importante, exatamente nessa integração institucional, para que cada um faça a sua parte, mas que a gente cobre com certeza uma saúde melhor. Existe uma preocupação, aqui chegando algumas perguntas, mas eu acredito, tá? Se eu me lembro das atribuições do Ministério Público, mas a doutora Juliane vai poder falar isso com mais propriedade, que são os médicos em estado com mais de 60 anos ou que tem alguma comorbidade. Como é que fica a situação do trabalhador nesse momento de pandemia em relação a esse tipo de situação? É o que a gente chama de grupo de risco, né? A posição institucional do Ministério Público do Trabalho é pelo afastamento dos trabalhadores em grupo de risco para teletrabalho. Até foi comentado antes, né, que o CREMERG regulamentou a telemedicina, por exemplo, é uma opção, certo? E quando não possível o afastamento para o teletrabalho, para outras funções com controle, no caso, funções de gestão, funções administrativas, para que não haja a prestação de assistência à saúde direta a portadores, né, de Covid, de coronavírus. Então, essa é a posição institucional do Ministério Público do Trabalho. No início, esse foi um assunto muito debatido, as instituições de saúde não queriam aceitar, houve um debate jurídico intenso, inclusive em ações civis públicas, propostas até pelos sindicatos, enfim. Na ação que nós propusemos em face do município do Rio de Janeiro, uma das obrigações constantes do acordo que firmamos com o município é pelo afastamento dos profissionais de grupo de risco para ou teletrabalho ou então para atividades de gestão, enfim, que não tenha prestação de assistência à saúde direta. Agora, não existe porquê desse embate. O profissional de saúde, ele é um trabalhador, o médico, ele é um trabalhador. O fato dele ser responsável pela assistência, pela prestação de assistência à saúde, que, digamos assim, é um dos direitos mais importantes que um cidadão tem, ele não deixa de ter todo um arcabouço jurídico que o protege, né? Então, eu estava vendo até no Código de Ética Médica, está lá, para exercer a medicina, o médico necessita ter boas condições de trabalho. E depois, como direito do médico, é direito do médico se recusar a exercer sua profissão em instituição pública ou privada, onde as condições de trabalho não sejam dignas ou possam prejudicar a própria saúde ou do paciente. É o que a gente chama de direito de recusa. E esse direito de recusa, ele está embasado não só no Código de Ética Médica, ele também está em convenções internacionais, como a Convenção 155 da OIT, que fala que nenhum trabalhador pode ser obrigado a trabalhar quando houver risco grave ou ameaça à própria saúde, né? Enfim, há todo um arcabouço protetivo dos trabalhadores. É claro que esse direito de recusa que a gente fala, ele tem que ser exercido com razoabilidade.
como a Isabela comentou um pouco tempo atrás, a pessoa tem que comunicar, ela não pode simplesmente largar o posto de trabalho, ainda mais porque pode eventualmente gerar aí uma negativa, né, de atendimento e tudo mais. Então, há que ser exercido com razoabilidade, como isso, comunicando, dando ciência não só ao empregador, como também ao conselho de classe, né? De que aquele ambiente de trabalho não possui as condições dignas de trabalho e o fato de não ter condições dignas está causando um risco à saúde do profissional, à integridade física daquele profissional, né? Então, é isso. A gente tem atuado nesse sentido, a gente tem batido nessa tecla, é uma posição institucional, não há dúvida, nesse ponto com relação ao grupo de risco. Obrigado. Muito obrigado, doutor Júnior. Eu queria só retomar a fala do doutor Berthier, quando ele diz que, respondendo a minha pergunta em relação ao que é possível fazer, e eu fiquei muito feliz porque, assim, entre os profissionais de saúde, é nítida a posição a favor de plano de cargos e salários. É uma reivindicação que perdura há anos. O doutor João fala em 18 anos, eu não vou nem falar em quanto tempo eu estou na estrada e ouço isso de plano de cargos e salários. E, no momento, a única luz que a gente tem é no governo federal. Particularmente, a gente teve com o ministro da Saúde uma semana atrás, e ele acenou com essa possibilidade. Ele, na verdade, nem assinou, ele exigiu que a Associação Médica Brasileira, Conselho Federal de Medicina e nós que estávamos também presentes à reunião, levássemos já esse plano de cargos e salários, enfim, dentro do que é vislumbrado como exequível, porque ele também, embora interino e embora não sendo médico, também entendia, e aí a gente ficou um pouco esperançoso, que isso seria realmente um caminho, e talvez eles tenham enxergado isso da forma pior, né, que foi por conta dessa devassa que o vírus causou em vários estados brasileiros menos estruturados, e talvez isso possa ser o momento, né, dessa reivindicação antiga passar, mas, sem dúvida, é o que há de melhor em termos de contrato e carreira, né? É uma coisa mais estável e que permite, sim, que os profissionais se planejem, enfim, cada um trace aquele caminho que melhor deseja. Então, na verdade, esse é um pensamento comum, tanto da nossa classe, e vejo que também dentro do Ministério Público do Trabalho. Então, seria mais um ponto em comum. Temos vários, esse seria um ponto importante. Então, eu queria deixar esse dado aqui. Vamos aguardar, porque promessas a gente... o doutor João, nos seus 18, 19 anos, eu, dos meus 37, a gente já ouviu várias, né? E aí a gente... Mas não perdemos a esperança, né? A gente sempre enxerga que pode haver essa possibilidade. Se o tempo permitisse, eu não sei se vocês... Eu queria fazer uma pergunta que chegou aqui também, que é uma coisa, assim, acho que bem prática e é técnica, e aí eu vou deixar também para que vocês decidam quem melhor pode respondê-la. Se o contrato de PJ de um serviço especializado, essa menção houve, né? Por exemplo, anestesiologia, que é muito comum, grupos de anestesistas que prestam esse serviço especializado, se o serviço é prestado pelo sócio, se ele é considerado irregular aos olhos do Ministério Público do Trabalho. Foi eu mesmo, passei eu? Agora sim. Olha só, vamos lá. Olha só, é o que a Isabela falou. Vê o seguinte, direito do trabalho não qualifica as pessoas por profissão. Não é porque você é médico, advogado, carpinteiro, que você se enquadra num regime. Não tem a ver com o seu trabalho
no que tange a profissão. Tem a ver com como você trabalha. Então, assim, o fato de ser médico, advogado, engenheiro, carpinteiro, não indica nem obrigatoriamente autonomia, nem obrigatoriamente o vínculo de emprego. Você cai numa noção que é de primazia da realidade. Então, assim, se um sujeito é tratado como autônomo, né, o contrato que ele assinou é de prestação autônoma, o recibo que ele passou de trabalho autônomo, ele está inscrito na Previdência como contribuinte individual, o crachá que ele usa de autônomo, você travestiu o sujeito de autônomo. Do crachá que ele usa, a tributação que paga, contrato que assina, recibo que passa. Mas se você constatar que ele está inserido em estrutura produtiva alheia, ou seja, é uma pessoa física, que de forma contínua, não eventual, portanto, onerosa e subordinada, trabalha para outra, e você vai configurar o vínculo. Tive até uma pergunta aqui do Douglas, né? Um sócio minoritário de uma OS tem direitos trabalhistas? É a pergunta dele. Se um sócio minoritário de OS tem direitos trabalhistas. Aí que está o ponto. Douglas, se você chega no hospital, na UPA ou na clínica da família, você registra a hora que você chegou, você registra a hora que você saiu, você se inseriu numa estrutura que produz serviço público, você não pode se enquadrar como sócio. Gente, o serviço público tem uma marca de ser contínuo, de ser estruturado, logo ele exige subordinação. Não dá para ter um serviço público de autônomos, porque o autônomo não fica à disposição do tempo que ele tem que ficar para ser contínuo. Então o grande ponto é, dá para um anestesista ser autônomo, se de fato ele vai quando contratado, porque quer, se quer, a hora que quer. Agora, se ao não ir, alguém vê nisso uma falta dele, autônomo já não é. Né? É muito curioso, né? Você vê muito médico tratado como autônomo, mas advertido pela direção do hospital. Ora, das duas, uma. Ou eu advirto ele, reconheço que está subordinado a mim, ou não advirto. Então, cuidado, porque é a velha história. Eu sei que nesse mundo a gente assina muito papel, mas muito papel. Mas para o direito do trabalho pesa a primazia da realidade. Então, se alguém está pejotizado, mas tem chefe, hora para chegar, hora para sair, essa inserção na estrutura produtiva alheia, eu não trabalho para mim, trabalho para o outro, eu já não sou um autônomo, né? Então, a questão toda é dessa tomada de consciência, né? Uma coisa é você ter uma estrutura sua para produzir, outra é você se inserir em estrutura produtiva alheia. Em empresa privada é assim. Em empresa privada é assim. Agora, na administração pública, com muito mais razão. Porque a administração pública não pode contar com autônomos para funcionar, em função de uma exigência de continuidade que ela tem. Só dá para estruturar serviço público com subordinação, em alguma medida. É por aí. É bastante didática a resposta, ela está bem colocada. Eu acho que não só para anestesistas, o exemplo foi, mas isso se aplica a vários grupos e dessa forma, então, ficou bem claro esse tipo de vínculo. E nessa esteira, né, presidente, que o doutor Berthier falou, do princípio da primazia da realidade no direito do trabalho, também se aplica para os médicos, que uma das medidas na lei, na 11.939, que criou algumas restrições ao Covid, do isolamento, inclusive, quando uma pessoa se mostra sintomática, do médico, que é pessoa jurídica ou tem algum outro vínculo vulnerável e se afasta do trabalho, em função, teve a doença, teve o Covid, se afasta durante 15 dias, e se ele teria, como pessoa jurídica, direito a receber. Na verdade, ele não é pessoa jurídica, ele é um trabalhador, porque está ali recebendo ordens, é subordinado, tem habitualidade, tem plantões certos, tem escala de plantão. Então, são esses elementos que configuram, tem a subordinação, então são esses elementos que configuram, né, o vínculo trabalhista. E a esse médico, sim, se ele ingressar no judiciário, é certo dele receber esses dias que ele ficou parado em função do afastamento da doença. Só para fazer uma acréscimo, tem hora que o fraudador se atrapalha.
quando contrata um médico como PJ e faz seguro de vida para o médico. Ora bolas. Seguro de vida para pessoa jurídica? Aí a coisa fica bandeirosa, não tem como, né? Tanto sei que é um ser humano à minha disposição que eu fiz contrato de seguro de vida para ele. Aí não é insustentável. Então é tal história. Se ampliar o horizonte, a gente descobre a charada. Mas é por essas e outras, para não ter esse afastamento por licença médica, para não ter 13º, para não ter férias, é que se fraudam as relações de emprego. Com essas roupagens de cooperado, de PJ, de autônomo, de empreendedor, parceiro, freelancer, MEI, um monte de nome para esconder o que, na verdade, é uma relação de emprego cheia de direitos. Então, na tentativa de sonegar direitos, inventam-se essas roupagens. Então, o hospital, a unidade de saúde, ela não pode escolher. Eu escolhi contratar só PJ, eu escolhi contratar por CLT. Não, o que importa é como se dá a prestação de serviço no dia a dia dentro daquela unidade de saúde. Não é uma escolha da unidade de saúde se vai ser autônomo, se vai ser PJ. É o que é. E aí, desvendando como é na realidade, a gente vai ver que, na maioria dos casos, são empregados. Entendeu? A gente tem, óbvio, uma série de perguntas, mas, assim, o principal eu acho que a gente já conseguiu enfocar, e principalmente na apresentação inicial de cada um dos senhores. Foram todas bastante instrutivas e eu diria que didáticas, porque para médico vocês precisam ser um pouco mais... os termos precisam estar mais adaptados, e com isso eu acho que os senhores já se aperceberam e por conta disso a gente ouviu-os atentamente e foi bastante agradável aqui o nosso encontro. Eu espero que a gente possa manter, e óbvio que a vontade do CREMERGE é essa, de continuarmos o nosso caminho. Espero também que a gente possa, em momentos talvez com menos pressão, a gente poder, de novo, nos encontrarmos para discutir esses assuntos tão pertinentes aí do nosso dia a dia. Eu reforço mais uma vez o meu agradecimento pessoal e em nome da instituição ao doutor Berthier, à doutora Juliane e à doutora Isabela, o dispêndio do seu tempo aqui com a gente, né? Trouxe grande proveito a todos e nos colocamos, como sempre, à disposição naquilo que julgarem necessários. Foi um grande prazer poder passar aqui parte desse início da noite aqui com vocês. Foi muito enriquecedor a todos. Nós aqui agradecemos o convite, agradecemos a deferência. Eu queria só fazer um último comentário, claro, de algumas perguntas. Essa atuação do Ministério Público do Trabalho, ela não é de hoje, né? Não só na proteção dos direitos trabalhistas relacionados à contratação, forma de contratação de médicos, como também na defesa do meio ambiente do trabalho. O doutor Berthier estava falando que entrou com ação em 2005, né, tratando de contratação. Eu também ingressei com algumas ações em face de hospitais públicos em 2005, tratando de normas de proteção à saúde e segurança dos trabalhadores nos estabelecimentos de saúde. E essas ações, elas estão tramitando ainda. Algumas no TST, ganhamos em primeira instância, em segunda, já estão lá aguardando, e outras ainda em fase instrutória, né? Então, assim, eu queria deixar claro isso, o Ministério Público do Trabalho não resolve tudo. Esse problema é crônico, as pessoas às vezes se exasperam, poxa, mas todo ano, toda OS é o mesmo problema. Nós temos, né, a limitação de atuação, e o que a gente não resolve administrativamente é encaminhado à Justiça do Trabalho, que é o órgão, né, que dá a palavra final, que vai julgar as ações civis públicas propostas. E um outro comentário também, que
realmente, essa parceria, como eu tinha dito antes, com o CREMERGE, ela foi fundamental e ela é inédita. Ela até já existia, nós já em ações passadas, antigas, que eu propus, Secretaria de Meio Ambiente, eu já utilizei também como elemento de prova relatórios de fiscalização. Mas eu digo inédita porque outros estados, colegas nossos, o Ministério Público do Trabalho é um órgão nacional, outros estados também nos perguntaram como vocês estão atuando no Rio de Janeiro, nós falamos, mostramos o termo, mas não foi à frente em outros estados. Então, realmente foi fundamental essa atuação conjunta, e veja que todas as perguntas e respostas aqui convergem, é sempre para a proteção do trabalhador, seja com relação à contratação, seja com relação à saúde e segurança. Então, é isso para encerrar. E agradeço muitíssimo pelo convite. Estamos à disposição. Também queria agradecer o convite. Foi um prazer conversar com vocês. Queria agradecer pela parceria do CREMERGE, que tem funcionado muito bem, em tempo real, mensagem de celular, denúncia, pede relatório, informação, uma coisa muito ágil, muito proveitosa. Agradecer aos médicos que estão nos assistindo, pelo trabalho que têm feito durante a pandemia, pela dedicação. Muito obrigado. E, assim, que pensem na condição em que desempenham as suas atividades no dia a dia. Como se dá realmente a sua prestação de serviço. Se ficar essa dúvida, eu sou PJ, eu sou autônomo, eu sou freelancer, esquece todos os nomes e pensa como é o meu trabalho no dia a dia dentro dessa unidade de saúde. E ver se tem subordinação, se tem autonomia, se aquela atividade que ele desempenha lá dentro é rotineira, o hospital precisa daquilo, a unidade de saúde precisa daquilo, se trabalha para si ou se trabalha para o hospital, se trabalha de forma onerosa, e entenda como se dá a sua prestação de serviço, independente de nome, e se precisar que busque a ajuda do MPT ou que busque seus direitos por outras vias, mas que tomem consciência de como se dá a sua prestação de serviço em cada unidade de saúde. Esqueçam os nomes, esqueçam os rótulos e pensem no que difere. Saiu a cooperativa, entrou a empresa, o que mudou? Se for quem trabalha com carteira assinada CLT, trabalha diferente de mim na unidade de saúde, é a mesma coisa. Então, assim, essa tomada de consciência é importante, tá? Então, obrigado a todos, boa noite, foi um prazer passar para o nosso chefe encerrar a palestra. Bom, queria agradecer, só apareceram 2 perguntas, eu acho que é importante responder. Quando eu trabalho para a OS não me pagam, quem deve? A OS e o ente público. A organização social deve porque é empregadora. O ente público deve porque é o titular do serviço e repassou a atividade, a meu ver, mal, estruturalmente mal. Então, para mim, a responsabilidade é da OS porque é empregadora, do ente público porque realizou a manobra que levou a esse desfecho trágico. Aliás, o que irrita muito nesses casos é quando o Estado diz que já passou para a OS o dinheiro, a OS fala que não recebeu ainda. Esse é um dos jogos mais patéticos que tem, né? Porque, para quem está de fora, afinal de contas, quem está falando a verdade? Né? Eu não sei, mas isso é terrível para o trabalhador, né? Porque fica nebuloso, né? A OS fala, não recebi, o Estado já paguei. Cadê o dinheiro, então? Né? São dados muito pouco republicanos, lamentáveis mesmo, entendeu? Admite que não pagou, então. Esclarece a situação, seja ao menos transparente. Né? E uma questão dos médicos com comorbidade. O MP tem se preocupado, sim, com isso. Né? No acordo com o município, isso entrou em cena. É uma preocupação nossa, sim, que as pessoas não trabalhem, se arriscam para a vida delas. Não tenha dúvida que é uma preocupação nossa. Agora, aqui tem algumas questões. Por exemplo, e se um médico tem comorbidade, quer continuar trabalhando? Né? Tem algumas questões aqui que entram no campo da individualidade, mas estamos atentos, sim. De resto, é só uma primeira conversa. O Ministério Público é muito transparente, é muito claro nas posições dele. Né? Nós não somos recalcitrantes, então podem perguntar, trocar ideia, informar, porque vamos de peito aberto para qualquer conversa, a qualquer hora. Muito obrigado.
Mais uma vez, então, obrigado a todos. Tenhamos uma boa noite e obrigado pela excelente apresentação aí. Os três são nossos convidados já perenes. Esperamos contar sempre com o auxílio de vocês aí. Muito obrigado e boa noite. Contem sempre. Obrigado. Boa noite. Boa noite Abraço. a todos. Tchau, tchau.